Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Gustavo Gaia, todos os créditos ao canal dele, o link do canal dele está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Obrigado a todos. Então, e vamos pro vídeo. Você sabe quanto ganha um ministro do STF, um ministro da mais alta corte brasileira? Em torno de 46 mil reais. Tudo bem, tem alguns penduricalhos que eles ganham ali, chegando a até 80 mil reais por mês, às vezes 100 mil reais por mês. Mas isso não condiz com o patrimônio que esses ministros estão construindo ao longo de sua carreira enquanto ministros do STF. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que hoje as pessoas mais ricas do Brasil, entre as pessoas mais ricas do Brasil, estão os nossos ilustres ministros da Suprema Corte. E um dos casos que agora se tornou escandaloso é Alexandre de Moraes. Recentemente nós ficamos sabendo dos voos de Alexandre de Moraes e sua esposa nos jatinhos da empresa do Daniel Vorcaro, onde somado o valor desses voos, se fossem fretados realmente, daria mais de 1 milhão de reais. Curioso, hein? 1 milhão de reais. Isso porque ele poderia usar aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira, que não teria custo nenhum, mas preferiu usar os jatinhos da empresa do Daniel Vorcaro e Zetel, um avião que não faz táxi aéreo, ou seja, não tem nem como pagar para usar esse avião, porque ele não tem a licença para isso. E aí você lembra que recentemente Alexandre de Moraes tomou uma das decisões mais esdrúxulas, né? Nesse conjunto de decisões esdrúxulas que ele vem tomando, que basicamente impede o COAF de fazer uma análise de movimentações suspeitas, que passam grandes valores de uma conta para outra. A COAF agora não pode mais divulgar ou acessar esses dados, o que é muito estranho. Isso ajuda o crime organizado. Mas saiu uma matéria hoje mostrando que em um período de 5 anos, Alexandre de Moraes gastou uma fortuna comprando imóveis. Registros de cartório apontam que o casal Alexandre de Moraes e Viviane Barsi gastaram, em 5 anos, 23 milhões e 400 mil reais na compra de imóveis à vista. Em 5 anos. Cara, em 5 anos, irmão, em 5 anos ele pagou à vista 23 milhões de reais. À vista. Não é financiamento não, tá? No período, o crescimento patrimonial do ministro do Supremo Tribunal Federal e da Mulher foi de 266%. Nossa. Atualmente, o casal possui 17 imóveis, que custam 31 milhões e 500 mil reais. A maior parte das transações foi feita pelo Lex Instituto de Estudos Jurídicos, que administra os bens da família. Entre os imóveis, 3 Que é aquele instituto lá que ele colocou os bens todos nele por causa da Magnitsky. deles foram adquiridos após o contrato firmado por Viviane Barsi com o Banco Master, incluindo uma mansão de 700 metros quadrados em Brasília, avaliada em 12 milhões de reais, um apartamento em Campos do Jordão, que custou 4 milhões de reais, e um apartamento no Jardim Paulista, em São Paulo, adquirido por pouco mais de 1 milhão de reais, 883 mil reais, pagos via Pix. Nossa senhora, cara, que Pix. Eu nem sabia que o Pix era capaz de passar um valor desse. Informações são do jornal Estado de São Paulo. Esse apartamento de 1 milhão de reais deve ser um apartamento de 5 metros quadrados, né? É para essa região, né? A julgar pela região, é um daqueles 50 kitnets, metros, mais 50 ou menos, ainda assim, 50 metros quadrados no Jardim Paulista costuma custar mais que isso. É uma evolução patrimonial notável, né? Para um advogado e ainda que seja para um juiz do Supremo. R$ 46.300 é um salário excepcional, mas certamente não é salário de quem gasta 23 milhões e 400 mil reais comprando imóveis à vista, e também não explica uma evolução patrimonial de 266%. Em 5 anos. E tudo isso na mesma época em que houve essa aproximação da família Moraes com o dono do Banco Master. É tudo suspeito, né? Qualquer conclusão que a gente tire aqui, por enquanto, não passará de uma ilação. Até porque vocês têm medo de receber a Polícia Federal na casa de vocês, e vocês já viram que isso acontece. Mas quem se indignou, né, com a evolução espetacular patrimonial e com a compra de imóveis à vista e até com dinheiro vivo da família Bolsonaro, tem a obrigação de, no mínimo, estar com uma pulga atrás da orelha a respeito dessas notícias envolvendo... Mas quando vocês soltaram essa matéria da família Bolsonaro, vocês pegaram toda a família Bolsonaro, tio, tia, cunhado, prima, avó, vizinho. Vocês pegaram todos, gente que eles nem conversam mais. Nesse caso, nós estamos falando de uma pessoa.
Uma pessoa com salário de 46 mil reais tendo 23 milhões em gastos à vista. Justo no período em que ele fecha o contrato com Daniel Vorcaro, onde eles receberam, até onde se sabe, 80 milhões de reais. Se fosse qualquer outra pessoa, Moraes já teria feito busca e apreensão, colocaria na prisão, tornozeleira, derrubaria as contas. Qualquer outra pessoa do Brasil que tivesse essa mesma configuração de crescimento patrimonial. Mas no caso do Moraes, o crime é você questionar. O crime é você ficar indignado. Eu lembro de um trecho do Moraes falando que o problema no Brasil é a classe média. É a classe média que é golpista. Bom, pelo menos a gente sabe que o Moraes não é mais da classe média, né? Ela é da Ultra Blaster Mega Elite brasileira agora. São 17 imóveis. 17, todos naquele grupo que ele formou, que é a Lex, curioso o nome, né? O inimigo do Superman. A Lex Corporações, sei lá, Lex, Instituto Lex, que ele criou e colocou ali dentro para se proteger da Magnitsky. Ai... Cara, que loucura que virou isso aqui. Todo dia é uma nova do Moraes. Todo santo dia é uma nova. Coisa que me acalma, mesmo que seja um pouquinho só, é que eu sei que está chegando no fim dessa porcaria que eles estão fazendo com o nosso país. É mais alguns meses, isso vai acabar. Se você ficou indignado com a prisão, com a condenação da Débora do Batom, por causa de escrever Perdeu o Mané numa estátua, a 14 anos de prisão, isso aqui causa a mesma ou mais indignação. Nesse período que o STF está no lixo, na lama, aviões Vorcaro, recebendo dinheiro, contrato Viviane Barsi, Dias Toffoli, Itaiaiá, na hora que mandando fazer busca e apreensão na casa de jornalista, Moraes com patrimônio de 31 milhões de reais, aumentando o patrimônio 260% em 5 anos, viajando no avião do Vorcaro. Assim, tá no lixo, tá na lama. A própria imprensa falando isso. Eles vão e condenam um senhor. Agora, preste atenção, esse cara foi condenado a 14 anos de prisão. Entenda o porquê que Moraes decidiu condenar esse cara. Com a ajuda do PGR, do Gonê, ainda por cima. O Supremo Tribunal Federal condenou o empresário catarinense Alcides Ran a 14 anos de prisão. Os detalhes com André Anelli. O empresário Alcides Ran foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado pela transferência de R$500 para R$500. o pagamento de um ônibus fretado que levou manifestantes de Blumenau, Santa Catarina, até aqui Brasília, para o 8 de janeiro de 2023. A decisão foi proferida no último dia 2 de março. O empresário responde pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio público tombado e associação criminosa. Olha que loucura! O cara contribuiu para a vaquinha do ônibus com R$500. O ônibus deve ter custado mais de 10 mil. Ele contribuiu com R$500 e vai ser preso por 14 anos, como se ele tivesse ido lá e depredado o lugar. Pelo amor de Deus, cara. O Brasil já sabe que o cara tá em esquema de corrupção e ele continua condenando as pessoas. A defesa do empresário negou que o valor transferido fosse destinado ao financiamento do ônibus ou que Alcides teve ciência do eventual crime cometido. Além dele, foram condenados outros 2 homens, também pelo financiamento do ônibus. Segundo a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, René Afonso Manqui transferiu R$1.000 e Vilamir Valmor Romanowski R$10 mil. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa parte da decisão. Os denunciados René Afonso Manqui, Alcides Ran e Valmor Romanowski foram responsáveis pelo pagamento do veículo da placa tal, que partiu de Blumenau com destino a Brasília em 5 de janeiro de 2023. O ônibus, de propriedade da empresa Rodrigues Tour Limitada, transportou 41 pessoas, dentre as quais um participante direto dos atos antidemocráticos que culminaram na invasão e depredação das sedes do Congresso Nacional. Uma pessoa nesse ônibus entrou no meio da baderna e por causa disso, um cara que contribuiu com R$500 está condenado a 14 anos. Isso vai acabar. Eu tenho fé em Deus. Isso vai acabar. E Paulo Gonet e todas essas pessoas que votaram para condenar, cara, isso não vai ficar impune.
Isso não vai, o fim de vocês vai ser terrível, a justiça vai vir com tudo. Nós vamos colocar pessoas decentes no STF, nós vamos colocar um procurador-geral da República decente, honesto. Isso tudo vai ser, vocês vão se arrepender amargamente de fazer isso, cara. O senhorzinho, condenado a 14 anos, porque ele contribuiu com R$500. Como que o cara ia saber que o que uma pessoa nesse ônibus ia fazer? Nossa senhora, é a mesma raiva da questão da Débora do batom, cara. E isso é impressionante. O mundo já sabe da podridão dessas pessoas do STF e eles continuam condenando, sem pudor. Não terminam o inquérito das fake news. Nossa, isso vai acabar. Quando nós fizermos maioria no Senado, isso vai acabar. Alô, fala pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixa o seu vídeo engajar e chegarem para vocês. E sem muita enrolação. Correio do Povo, defesa de Bolsonaro apresenta queixa crime no STF contra japonês, calúnia e difamação. Segunda ação do tipo movida pelo ex-presidente parlamentar, desta vez por vídeo com ofensas nas redes sociais. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocola ao Supremo Tribunal Federal, STF, nesta segunda-feira, dia 6, uma queixa-crime contra o deputado André Japonês por calúnia de difamação. Essa tipo movida por Bolsonaro contra parlamentar do STF. A ação tem origem dos vídeos publicados por Japonês entre 25 e 28 de março nas redes sociais, dias após o Bolsonaro ser autorizado a cumprir prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Os vídeos parlamentares chamam o ex-presidente de vagabundo, ladrão e safado e afirma que ele mentiria sobre o estado de saúde para obter benefício judiciário e atribui a ele ordens para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, além de suposta articulação política com o governo dos Estados Unidos. A petição, os advogados sustentam que a declaração prolonga limites da liberdade de expressão e configura crimes contra a honra. Defesa e argumenta ainda que o ex-presidente não teve condições de responder publicamente às acusações, pois estar proibido de usar redes sociais como alterar da prisão domiciliar. Pronto, coordenar diminuindo livremente falsidades e ofensas para uma audiência de milhões de seguidores em múltiplas plataformas digitais. Queremos estar juridicamente impossibilidade de exercer qualquer direito de resposta e defesa pública em sua honra, afirmou o advogado na peça. O deputado foi procurado por telefone por Estadão e ainda não tem pronunciou. O espaço segue aberto. A primeira queixa criminal de Bolsonaro contra o japonês apresentou em 2023 após o deputado chamado de ladrãozinho de joias e bandido de fujão. Sujou em japonês, Real Julião. STF aceitou parcialmente denunciar em junho de 24, rejeitando acusações da calúnia. A nova ação ainda será analisada pela corte.